Pessoal que tá entrando, vocês estão me escutando bem? Só pra saber. Oi, Tainara! Tudo bem? Que bom ver você aqui, já tô morrendo de saudade. Tá todo mundo me escutando direitinho? Ai, que bom. Andréia, Ana, chefe Alberto, tudo bem? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Andréia, tô ouvindo bem. Rosivane, Cris, que bom. Boa noite. Ai, que bom que tá todo mundo ouvindo bem. Célia. Ai, que bom, Tainara. Curtindo só as férias agora, né? Muito bom. Um pouquinho de descanso. O pessoal tá entrando ainda, então, pessoal, boa noite. Né? Obrigada pela presença, afinal de contas, né? Foi uma live extraordinária de última hora, anunciada praticamente aí uma horinha antes da gente começar. E além do assunto que a gente vai conversar um pouquinho hoje, nós também vamos anunciar o vencedor do nosso sorteio. Então, no Trivi, ultimamente tá bem relâmpago em tudo, né? Fizemos um sorteio surpresa de ontem para hoje e uma live surpresa de 1 hora de antecedência. Então, a gente vai conversar um pouquinho e no final da live, do nosso ao vivo, a gente anuncia a vencedora, foi uma vencedora do curso. Tá cortando? Deixa eu ver o que pode ser aqui. Pra ver se melhora. Me digam se melhorou. Me digam se melhorou, se ainda tá cortando muito. Melhorou? Me digam, por favor, gente, se tá melhor, se tá tudo certinho, se vocês estão escutando ou se ainda tá cortando. Oi, pessoal que tá chegando agora. Tudo bem? Boa noite. Oi, Simone. Ai, que bom. Estamos aqui para isso, viu? Para tirar dúvidas. Acho que melhorou, né? A galera não tá comentando. Tá ok. Ana disse que tá ok. Natália disse que tá ok. Oi, boa noite. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, então vamos começar a conversar um pouquinho, né? Nós colocamos no nosso feed, né? A nossa proposta de hoje é falar um pouquinho sobre como o manipulador não tá travando mais, aqui tá normal, então show, vamos lá. Então a nossa proposta de hoje é conversar um pouquinho em como a equipe, né, tanto a equipe operacional ou equipes gerenciais, equipes de gestão, são importantes nesse momento de retomada, né? A gente tem falado tanto aí dos treinamentos, das capacitações, mas onde está a nossa equipe no meio dessa história, né? Então, por acaso hoje também a gente está fazendo os nossos treinamentos, né, com os nossos clientes, treinamentos de retomada e tudo mais. E hoje de manhã, durante mais um treinamento de retomada aí da Covid, da pandemia, houve um momento muito bacana, né, de reflexão, de conversa com os próprios manipuladores desse local, desse nosso cliente, e me instigou a conversar também um pouquinho com vocês aqui no Instagram sobre essas questões, né, que são tão importantes. Então, vem na nossa cabeça, né, na nossa mente, como é esse sentimento de corresponsabilidade, né? Por quê? Para a gente manter um restaurante, um hotel, uma cozinha, né, de uma maneira geral, livre do coronavírus, né, sempre, né, a responsabilidade ela não é só do nutricionista ou do profissional de alimentos responsável técnico, né? A gente depende uma boa porcentagem da nossa mão de obra, das nossas equipes, né? Então, quando a gente faz alguma orientação, quando a gente dá algum treinamento, é importante que a gente passe para eles
que eles também têm responsabilidade no processo, né? Não só a equipe operacional, mas os gestores também. Quando a gente fala que o gestor tem que participar, que o gestor tem que estar junto, né? Todo mundo tem um pouquinho de parcela de responsabilidade. E aí, quando a gente começa a falar de responsabilidades, a gente começa a mexer num ponto muito importante, que é a questão da cultura, né? Então, nesse momento, se a gente não tem o apoio da gestão, se nós não temos o apoio dos manipuladores, como fica o resultado final, né? Principalmente quando a gente está falando de um local que atua com consultoria. Nós, como consultores, nós não vamos estar todo dia para acompanhar aquela equipe, nós vamos lá periodicamente, né? Então, o que acontece depois que esse consultor vai embora? Como é que fica essa casa, né? Será que as pessoas realmente absorveram aquilo que a gente falou? Será que as pessoas deram importância? Como será que nós estamos passando essas informações para as nossas equipes e sendo de fato efetivos, né? Profissionais efetivos. Então, quando a gente começa a pensar nessas questões todas, a gente está falando nada mais, nada menos de algo chamado cultura de segurança de alimentos, né? Que com certeza alguns de vocês, se não todos, já ouviram falar em algum momento sobre cultura de segurança de alimentos dentro de um serviço de alimentação. E aí, é importante a gente falar também que a produção em si, né, as preparações dentro de um serviço de alimentação, elas precisam antes, agora e depois, né? Isso não vai mudar. Precisam ser higiênicas, né? E a educação dessas nossas equipes, dos nossos manipuladores, continuam sendo um limite crucial para a prevenção, não só do coronavírus, mas também como de todas as DTAs, né, as chamadas doenças transmitidas por alimentos. Então, a conscientização desse nosso colaborador, ela é crítica nesse momento, ela é muito importante. Então, além de nós, profissionais, estarmos lá, consultores, nutricionistas responsáveis técnicos, outros profissionais de alimentos, gestores, né? Então, além da gente ter sempre a informação correta, atualizada, é importante que a gente leve em consideração o funcionário, o nosso manipulador, né? Que a gente seja sempre a busca pela cultura de segurança de alimentos e não simplesmente em mostrar para ele o que é certo, o que é errado e ficar a cargo da pessoa cumprir, né? Então, o nosso papel enquanto profissional é desenvolver essa cultura. Para quê? Para que os hábitos, né, os pensamentos, os comportamentos sejam rotineiros, né? Que as pessoas levem isso para a vida, né? O nosso objetivo é conscientizar a pessoa para que ela de fato leve aquilo para o coração, né? Que a gente costuma falar. Não só pense que é uma regra, que é uma coisa chata, que ele tem que cumprir ali, porque ali vai ter alguém vigiando, né? Mas que a pessoa de fato enxergue qual é a importância disso ali e fora dali também, né? Eu tenho experiências, acredito que todos nós tenhamos em algum momento ótimas experiências de escutar uma pessoa falando pra você: poxa, Janaína, eu fui ao mercado, eu fui não sei aonde, eu lembrei daquilo que você falou num treinamento, né? Então, se a pessoa lembrou, é porque realmente ela absorveu aquilo para ela, né? Então, quando a gente quer formar uma cultura de segurança de alimentos, é isso, né? É internalizar essa informação. Então, além do agir, né? Porque tem que ser dessa forma, a pessoa age de forma natural. Ela faz isso porque ela de fato entendeu que aquilo é importante para a vida dela e, consequentemente, no trabalho dela também. Certo? Simone, isso aí, né? A gente tem que envolver educação. O que a gente sempre fala, né? Inclusive a Simone colocou muito bem a questão da educação, é que nós, profissionais de alimentos, nós precisamos não só treinar, nós precisamos educar, né? Educar é diferente de treinar. E a educação leva à transformação, né? Então, mesmo dentro de uma cozinha, mesmo com uma equipe de manipuladores ou de garçons, que são manipuladores indiretos, gerentes, gestores, o nosso objetivo é sempre educar, certo?
Com isso, pessoal, a gente vai ter, né, práticas duradouras, práticas sólidas e chegamos na questão do coronavírus, né, que é o nosso foco hoje. Só se fala de coronavírus com toda razão e é importante a gente lembrar que o coronavírus, o SARS-CoV-2, como a gente já falou em outros momentos, ele não foi classificado como uma DTA, né? Ele não foi classificado como uma doença transmitida por alimento. Porém, a gente sabe que o principal meio de contágio são as superfícies, né? E quando a gente está falando de um serviço de alimentação, e por isso a importância agora nessa retomada, em serviço de alimentação, dentro da cozinha, durante o serviço no salão, durante um recebimento de mercadorias, por exemplo, a gente tem muito contato, né? Então, a questão do contato, ela é inevitável, ela vai acontecer, né? Pra gente trabalhar, pra gente levar o dia a dia, por mais que a gente crie estratégias, adote todas as recomendações, em algum momento a gente sempre tem contato, principalmente com superfícies, né? É inevitável. Então, nesse momento, além dessa questão de envolver a educação das pessoas mais que nunca, isso torna-se muito importante, a gente também tem que cuidar, né, ainda mais das nossas boas práticas. E falando de boas práticas e o coronavírus, nesse momento, o que mais se fala e o que a gente tem conversado muito com as equipes são os cuidados em relação à higiene pessoal e higiene do ambiente, né? Assim como a gente coloca para casa, né, durante as nossas compras, no nosso dia a dia, dentro de um serviço de alimentação não seria diferente, até porque nós estamos ali para servir pessoas, né? Então nós temos que estar preocupados muito com essa questão da higiene pessoal, da higiene do ambiente, né? Sempre mantendo o distanciamento social em etapas, setores e onde mais for preciso. Deixa eu ver aqui, vocês escreveram. Célia colocou: todos os treinamentos que tivemos sobre segurança alimentar nos ajudou muito nesse momento, com certeza, né? E esse é o objetivo, né? É isso que a gente quer ouvir, né? Não que simplesmente, ai, que saco, mais um treinamento para falar do Covid, mais um treinamento para falar que eu vou usar máscara na cozinha, né? A gente precisa converter os nossos comentários das nossas equipes assim, para isso, né? Como uma ajuda, mostrar que a gente está ali para levar informação não só para dentro do serviço de alimentação, mas para a vida também, né? Hoje de manhã, nesse treinamento que eu comentei com vocês, inclusive teve um comentário desse no final, né? A pessoa falou: poxa, que bom, porque tem muita coisa que a gente precisa aplicar em casa também, né? Então, esse é o barato, né, que a gente diz. Quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente tem certeza de que nós fomos pelo caminho certo, né, que é o caminho da educação. E como a gente também já falou no início, quando a gente tem essa cultura implantada, ou quando a gente busca, né, a cultura de segurança de alimentos, a gente já parte de um princípio que a pessoa sabe que essas medidas são continuadas, né? Então, se é um local que a gente já tem as boas práticas implantadas, já mantém bons hábitos de higiene, durante a pandemia a gente vai manter, né? A gente só faz a manutenção do que a gente já sabe, né? Claro que durante o período da pandemia a gente teve vários decretos, norma técnica saindo, né? O estabelecimento do uso da máscara, do distanciamento social. Claro que a gente sempre vai estar buscando, né, as informações que venham em todo o tempo, os decretos e todas as novidades, mas a parte da higiene pessoal e da higiene ambiental, que são as principais para a gente nesse momento, elas continuam as mesmas, né? Não tem nenhum cuidado extraordinário, né, em relação a isso. Então, a gente já fazia limpeza antes, a gente já fazia sanitização antes, né, garantindo a higienização do nosso ambiente. Os nossos colaboradores, eles já faziam a higienização das mãos, né, em todo tempo, a cada troca de atividade. Então, isso para nós é uma continuidade. Por isso, a importância, e eu falo novamente,
da cultura de segurança de alimentos, né? Da gente implantar de forma efetiva e contínua, né? Então, quando a gente entende o porquê, a importância, fica muito mais fácil de levar o dia a dia, inclusive a pandemia, né? Então, aqui no Rio, a gente tem aí a autorização de retomada dos restaurantes para a próxima quinta-feira. Então já tem uma grande movimentação, a gente, né, tá se movimentando com os nossos clientes também, obviamente, e é o momento da gente mostrar tudo que nós já ensinamos, né, e as nossas equipes tudo que aprenderam. Isso vai ser muito importante. Então, pessoal, falando das boas práticas e o corona, né, pra gente dar uma pequena pincelada, entre as medidas de controle, né, a gente pode destacar, então, essas questões da higiene, né? Então, quando a gente reforça a importância da higienização das mãos, né? Principalmente depois de uma tosse sem querer, um espirro, né? Eu costumo brincar que ninguém é robô, né? Em algum momento, ainda mais com o uso da máscara, a gente vai se sentir um pouquinho incomodado, vai irritar um pouquinho a face. Então, se por acaso espirrar, colocar a mão sem querer, né, no rosto, ficar um pouquinho irritado, a gente vai precisar reforçar a higienização das mãos. Também, né, após coçar o olho sem e aí eu escuto, né, vários nutricionistas no início da pandemia, virou até meme, né, que falava assim: eu sempre avisei, eu avisei que era para lavar a mão, eu falo isso há não sei quantos anos e agora todo mundo fala de lavar a mão, né? Então é isso, né? Nada mudou, não tem nada extraordinário, né? Tudo que você orientava em relação à higiene pessoal vai continuar. E aí, será que você precisa continuar insistindo incisivamente, ou o seu colaborador ele foi educado, né? E ele está consciente do que ele tem que fazer? Então, isso é muito importante. Agora, a gente tem que ter um cuidado redobrado também em superfícies que são muito tocadas, né? Por conta do contato. Então, se a gente tem um controle, se a gente tem um telefone, se a gente tem uma máquina de cartão, né? Se nós temos um elevador que precisa ser pego para acessar a cozinha, a gente tem que prestar atenção nesses botões, maçanetas, né? Então, todas as superfícies muito tocadas, elas também precisam ter a sua higiene aí reforçada, né? E outros hábitos, né, que nós já orientamos e com certeza as nossas equipes também estão agora mais que conscientizadas, né, por conta do momento, é a questão de não ficar conversando muito durante a manipulação, não cantar sobre os alimentos. Isso tudo também são hábitos que a gente consegue aí reforçar, né, nesse momento aí de pandemia. Importante também, pessoal, a gente levar em consideração que durante as nossas capacitações, né, nós profissionais costumamos focar um pouco mais na cozinha, né? Isso é um pouco natural de nós profissionais da área de alimentos. Porém, durante o processamento, durante a produção, nós temos profissionais em todas as pontas, né? Desde o recebimento da mercadoria, aliás, até antes do recebimento, né? Que a gente tem as nossas equipes de compra que fazem já o contato com esse fornecedor, até o momento após servir, né? Porque agora a gente também tem que ter uma preocupação até mesmo no retorno, né, desses utensílios que o cliente utilizou. Então, quando a gente está falando de um à la carte, ou quando nós estamos falando de um hotel, né, que está recebendo a louça que foi do alimento que foi consumido no quarto, então agora a gente tem que controlar desde antes de receber, né, qual o fornecedor que a gente está recebendo, qual foi o critério para esse fornecedor, até
o processo de retorno do utensílio sujo, né? Então a gente tem aí recebimento, a gente tem a parte de armazenamento, a parte de manipulação em si, né? Que nós temos etapas de pré-preparo, preparo, higienização de hortifruti, tantas coisas, até o momento da gente ter a cocção, né? E depois do consumo, a gente ainda tem agora medidas de controle para o retorno desses utensílios. Então, são muitos pontos de atenção que nós precisamos ter nesse momento. E as nossas equipes precisam estar expert, né? Para a gente ter um ciclo aí perfeito, com o mínimo de erros e o mínimo de riscos possíveis nesse momento. Deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu. Rafael colocou: acho que tudo parte da higiene pessoal e da conscientização. Se a pessoa não segue os padrões básicos, exatamente, né? Então a gente continua falando, Rafael, de cultura, né? De cultura de segurança de alimentos. Célia disse que quando a higiene se torna hábito, fica mais fácil, exato. E de novo, né, a gente voltou a falar de cultura, né? Então, quando a gente fala de cultura de segurança de alimentos, é isso, né? Quando a gente estabelece hábitos, quando esses hábitos se tornam rotineiros, quando as pessoas de fato se importam, né? Não fazem só por ser uma obrigação, mas fazem porque realmente acham aquilo importante. E isso é essencial em um serviço de alimentação. E nós precisamos ser profissionais de alimentos educadores, né? Como eu sempre falo, não só treinadores, né? Mas educadores, isso é muito importante. Falando então da pandemia, pessoal, essa parte da cocção, né, que a gente coloca, ela também é importante por conta das características do vírus, né? Então é importantíssimo que a gente, durante as nossas educações, né, os nossos treinamentos, a gente ressalte aí com os nossos funcionários a importância, né, de uma cocção correta, de uma higienização correta, como a gente acabou de falar. E além da conscientização das equipes que manipulam diretamente, a gente também precisa trabalhar a questão da cultura de segurança de alimentos, e isso eu ainda sinto um pouquinho de carência no dia a dia, nas equipes de salão de refeições, né? Então, hoje, em maioria, né, não posso generalizar, mas em maioria, com algumas exceções, nem sempre o garçom ele se sente tão responsável quanto um profissional que está dentro da cozinha, né? Porque o garçom ele diz assim: mas eu só vou servir, né? Eu não tenho contato direto com o alimento. Mas, segundo a nossa legislação, os manipuladores indiretos são eles, né? Então, um garçom, um maître, né, um gerente de restaurante, um gerente de hotel, que está ali dentro da área de alimentos e bebidas também, se ele tem contato indireto com esse alimento, ele também é considerado um manipulador, né? Então, por conta do coronavírus, a gente pode ter contaminação também nesse meio do caminho, né? Então, essas equipes também devem estar envolvidas. Garçons, recebedores de mercadoria, pessoal do almoxarifado, né? É o momento de todos serem envolvidos. Rafael, muito boa a ideia da fita que vocês postaram hoje. A gente tem colocado aqui no nosso Insta, né, algumas ideias e conversado um pouquinho sobre recursos, né? Temos mais recursos para conversar, né? Virão novos posts aí nas próximas semanas. Então, semana passada nós falamos do túnel de desinfecção e hoje nós falamos da fita, né? Do nosso indicador térmico, que é um recurso bem bacana. Na verdade, ele já existia, né? Não é nada novíssimo, né? É um recurso que já existia, mas que por conta agora da pandemia, ele foi mais visto, né? Foi mais visado. Nutrisimone disse que não entendeu a ideia da fita. Deixa eu explicar então a ideia da fita, parando aqui rapidamente o nosso roteirinho, né? A fita é o seguinte, né? A gente sabe que na máquina de lavar louça, né? O que faz a sanitização é a temperatura da água, né? A gente tem uma sanitização térmica, né? Que é chamado assim o termo, por conta da água ser lá aquecida a 82 graus ou às vezes até mais. Então, como funciona a fita? Ela, na verdade, mede a eficiência, né? Ela verifica
e monitora, na verdade, se essa água está atingindo a temperatura que tem que atingir, né? E dessa forma a gente está garantindo a sanitização, né? Porque na máquina de lavar louça o sanitizante é a água quente. Então a fita, como funciona na prática, né? A gente pega essa fita, cola num prato e esse prato ele vai passar pelo ciclo da máquina. A gente coloca ele para rodar na máquina com a fitinha grudada. E aí durante o ciclo da máquina, quando passa a água quente, se atingir a temperatura que está na fita, então tem fita que tem 71, 71,5, 82, né? Cada fita tem lá as suas temperaturas de monitoramento. Então, passou o prato dentro da máquina, se o sensor da fita identificar que aquela água está na temperatura lá de marcação dela, aquele quadradinho branco muda de cor, né? Normalmente muda de branco para cinza. E e é irreversível. Então a mudança de cor ela ocorre e não volta para o branco. Então quando esse prato sai da máquina, né, e a gente vai conferir o resultado final, nós podemos ver, né, através desse monitoramento, se a água de fato está atingindo os 82 graus ou a temperatura que estiver na sua fita, né? Então é uma forma de monitorar a água quente, se essa água está atingindo a temperatura ideal, né? Se a nossa sanitização pelo calor está sendo efetiva ou não, né? Essa é a ideia da fita, né? Que a gente não tem como colocar muitas vezes um termômetro lá dentro para rodar o ciclo da máquina, que a gente pode ter até danificar, né, esse termômetro. Então, a fitinha tem essa função, né? E a partir da fita, como a gente também colocou lá no post, é importante que a gente estabeleça uma planilha de controle, um instrumento de monitoramento, né, para a gente registrar. Então, aqui no Rio, a Vigilância Sanitária aqui do município tem batido bastante na tecla da água quente, né, tanto das máquinas quanto das áreas de higienização. E é uma maneira, então, da gente monitorar e registrar, né? É importante que todo monitoramento seja registrado, tá bom? Deu para entender certinho? Ficou dúvida da fita? Digam aí pra mim se ficou alguma dúvida pra gente continuar. Acho que não, né? Mas qualquer coisa a gente repete, não tem problema não. A fita é bem legal, né? A Lô Lisboa disse, ótima essa fita, é uma ideia super bacana mesmo. Tem despertado bastante interesse. Uma dúvida também que colocaram lá nos comentários, a Andrea colocou lá no comentário do nosso anúncio da nossa live, há uma dúvida a respeito dos treinamentos, né? Então, como é que tá funcionando essa questão do treinamento de retomada, né? Do treinamento que fala sobre a Covid, sobre a pandemia, essa preparação para a retomada dos serviços de alimentação. Então, o treinamento aqui e em todo lugar, né? Porque em normas técnicas da Anvisa e nos protocolos aqui do nosso município, o treinamento ele é obrigatório para o retorno, né? Então, está tanto aqui no protocolo da Vigilância Sanitária do Rio, quanto em normas técnicas nacionais publicadas pela Anvisa, que os colaboradores, os manipuladores, precisam estar capacitados quanto às questões da pandemia, né? Então, as formas de contágio, as formas de prevenção. Então, o treinamento sobre boas práticas específico para falar sobre essas questões da pandemia, ele é obrigatório nesse momento, tá bom? Para todos os locais que vão fazer a retomada, beleza? Célia, essa fita ela é comercializada em sites de uma maneira geral e normalmente os fornecedores de produto de limpeza, de higiene, também trabalham com a fita, tá? Então procura saber com o seu fornecedor de produtos de higiene, de limpeza, se ele possui a fita também para te oferecer, tá bom? Mas a gente consegue ela na internet, tá bom? A Nutricimone perguntou sobre a temperatura ideal. A temperatura ideal da máquina, Simone, é em torno de 82, né? Vai depender também do modelo da máquina, das especificações do fabricante, mas em geral,
82 graus, tá bom? As máquinas costumam operar por em torno de 82, certo? Lembrando que o coronavírus, né, os estudos mais recentes vêm dizendo que acima de 60, 65 já é o suficiente para eliminá-lo, né? Porque a capa de gordura da superfície dele é sensível à temperatura alta, tá bom? Vamos lá. Então, nós falamos aí das nossas etapas de recebimento, né, do salão, da cozinha, da hora da entrega, né? A gente tem também a questão, pessoal, em alguns estabelecimentos que é importantíssimo, né, que nós venhamos a orientar os nossos funcionários agora sobre a questão do delivery, né? Então, alguns estabelecimentos também trabalham com delivery, né? Nesse momento, então, a gente também deve trabalhar essa questão da educação, né, da inserção da cultura de segurança de alimentos também com os nossos operadores de delivery, os nossos entregadores, todas as pessoas envolvidas com essas operações, né? Então, se eu não tenho uma cultura implantada, como eu vou saber, como eu vou confiar, na verdade, no meu entregador, né? Como eu vou ter certeza de que lá na hora da entrega, quando ele chegar na porta do cliente, ele vai seguir as orientações que a gente passou para ele, né? Isso é muito importante. Então, a pandemia, ela fez também a gente trazer um novo olhar para os operadores de delivery, para os nossos entregadores, né? Para as pessoas que estão fazendo a embalagem final. Então, hoje a gente vê os estabelecimentos se preocupando, né, com lacres, com embalagens que mantenham a qualidade melhor do nosso produto que está sendo entregue, né? Então, uma atenção também foi muito voltada para a questão do delivery. E a cultura de segurança de alimentos, novamente, vem para essas equipes de delivery também, né? Então, se eu educo e não simplesmente treino e faço disso algo mecânico, mas se eu trago uma educação, uma conscientização, eu consigo confiar e garantir mais segurança ainda para o meu cliente, mais segurança dos alimentos, né? Isso também é muito importante. No final disso tudo, pessoal, se a gente cuida muito bem da nossa equipe, né? Se a gente orienta, se a gente ensina, esse é o momento também das nossas equipes nos verem como pilares, né? Então eles precisam saber que eles podem contar conosco, né? Que a gente não simplesmente é uma máquina de entregar legislação, né? Mas que eles podem contar conosco até para as dúvidas que talvez eles achem simples, né? E aí a gente estabelece também uma relação e isso é muito importante, né? Quando a gente gosta da pessoa, quando a gente tem empatia, né, pelo outro, é muito mais fácil a gente ter adesão, né? Então isso também é muito importante, a empatia do profissional auxilia muito na questão da formação da cultura, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram. Podem escrever, tá? Não tem problema não, eu vou me virando aqui pra ver. Rodolfo disse, sensacional essa fita, é muito legal, eu também acho muito boa. Vitória colocou pra eu, oi Vitória, tudo bem? A distribuição das refeições, quando reabrirem self-service, não poderá mais ser uma opção de refeição, correto? Então, durante a pandemia, né, o self-service ele tá proibido, a gente não pode operar self-service e caso tenha serviço de buffet, nós temos especificações para os serviços de buffet, né? Então vai ter que ter um funcionário para servir o buffet, para as pessoas não terem contato com os pegadores, né? Tem uma questão da frequência da higiene desses pegadores e da área que esse buffet está sendo feito, a utilização de EPIs, né? A manutenção da distância de segurança. Então, para buffet, a gente também tem várias orientações para dar, né, para as nossas equipes, mas o self-service nesse momento ele tá proibido, tá? Não pode voltar. Oi, Marcos, tudo bem? Marcos é meu aluno também. Muito bem, estou vendo alunos de férias super interessados, né? Muito bem, muito bom. Tudo bem? Ai, que bom. Então é isso, gente. Como eu ia falando, né? Quando a gente mantém, então, essa cultura de segurança de alimentos, quando a gente consegue implantar esses hábitos, né, dentro de uma cozinha ou de um serviço de alimentação de uma forma geral,
Além da gente garantir a segurança do nosso cliente, né, a gente também reforça a questão da responsabilidade própria, né? Então a cultura de segurança de alimentos, ela estimula muito a corresponsabilidade, né? Então eu não vou ficar esperando o funcionário X, porque ele que tem que fazer isso, se eu posso fazer, né? Se eu tô vendo, por exemplo, que um produto tá acabando, por que eu não posso me avisar? Por que eu não posso fazer? Né? Então, quando você acha importante, você não vai jogar responsabilidade para cima dos outros, né? A equipe se integra, a equipe tem uma cumplicidade entre si porque acha aquilo de fato importante, né? Então, isso é muito relevante e é importante que nós, profissionais, venhamos a criar esse ambiente, né, de corresponsabilidade. Então, se você é um consultor que não tá lá todo dia, é importante que o seu funcionário esteja olhando o outro, né? Então, se ele acha aquilo importante, ele vê o colega fazendo errado, ele vai falar, né? Ele não vai esperar a nutricionista chegar para falar, porque ele entende que aquilo ali tem uma forma melhor de ser feita, né? Então, a gente busca essa cumplicidade com as nossas equipes para criar essa questão da cultura, né? Então, envolver os funcionários é importantíssimo, né? E aí eu deixo um questionamento para vocês, né? Como que você tá fazendo isso, né? Você é profissional de alimento, que tá aí fazendo treinamentos de retomada, né? Que tá orientando equipes, que tá nesse momento de retorno. Como você tá fazendo isso, né? Quais palavras você tem deixado para os seus funcionários, né? Será que você tá deixando palavras motivacionais? Será que você está integrando as pessoas, né? Será que as pessoas que você tem treinado realmente conseguiram entender o porquê disso tudo, né? Será que as pessoas realmente acham isso importante e estão levando essas práticas para dentro de casa, né? Então, como eu comentei hoje, foi um comentário muito feliz para mim, né? E a pessoa às vezes nem percebe, né? Mas quando alguém vira e fala, poxa, foi muito bom, porque isso vai me ajudar, inclusive, lá em casa, vai me ajudar quando eu estiver na rua, né? Então, esse é o nosso objetivo. Deixa eu ver, Andréia. Então, Andréia, eu espero que sim. Na verdade, eu tenho um sério problema com essas lives de saber salvar, né? Então, eu espero saber salvar no final para que ela fique gravada, tá bom? Se tudo der certo, vai ficar gravada. Beleza? Então, pessoal, nesse momento, vários consultores, vários nutricionistas estão fazendo treinamentos de retomada, né? Eu aproveito e deixo aqui o convite também para que vocês conheçam, inclusive, o treinamento que nós estamos oferecendo para profissionais, né? Então, se ainda tem alguma dúvida, se ainda tá meio inseguro de como orientar a sua galera, fala com a gente, né? A gente tem feito turmas para orientar profissionais quanto nesse momento de retomada, o que falar, né? Então a gente falou que tem questões no recebimento, durante o preparo, na hora de servir, na hora de retornar. Então, que tudo é isso, né? O que eu faço, como é que eu falo, como é que eu ensino. Então a gente preparou um treinamento, um mini curso, na verdade, né? A gente tá chamando de mini curso para orientar você, profissional, a como passar essas informações para as suas equipes, né? A gente tem uma turma na próxima quarta-feira à noite, uma turma online ao vivo, né? Que vai ser bem bacana. Então, se você tiver interesse em aprender um pouquinho com a gente sobre todos os protocolos, as regras, o que pode, o que não pode, o que eu faço, né? Orientação para os funcionários, para o ambiente, para tudo. Não deixa de falar com a gente, o treinamento tá super completo, é um mini curso realmente para sanar as dúvidas e para que vocês, profissionais, possam replicar toda essa informação, né? Deixa eu ver, a Andréia colocou aqui... Opa! Poderia fazer um curso sobre esse assunto. Então, a gente tem lançado alguns cursos, né, nesses últimos dias. Então, nós temos um mini curso para falar sobre esse momento de retomada. A gente está fazendo ele online ao vivo. E nós também temos planos futuros, né, de lançar um curso sobre cultura de segurança de alimentos, que nós conversamos hoje aqui nessa live, que é tão importante,
né? E pouco estudado ainda. A gente fala pouco sobre isso, eu acho. Então também temos planos futuros. Para esse de quarta-feira, vocês conseguem fazer inscrição direto com a gente no direct. Então, se interessou, se despertou aí, né, uma luzinha, uma lâmpada acendeu, né? Eu tô precisando dessa orientação para poder passar para os meus funcionários, para poder passar para minha equipe. Chama a gente no direct, que é o lugar certo para você aprender, tá bom? Fazer um sorteio. Então, a live de hoje também nós abrimos para anunciar um vencedor de um sorteio que nós lançamos ontem para o nosso curso de quarta-feira, né? Então, eu já tenho o nome aqui da vencedora em algum lugar que eu vou encontrar, né? Esse sorteio ele já foi feito e o pessoal da equipe que está assistindo, se conseguir me mandar um WhatsApp rapidinho só para confirmar o nome da ganhadora, eu agradeço, que eu dou uma olhadinha aqui na notificação, tá bom? Me ajuda aí, por favor, socorro. O Rafael falou de fazer um sorteio. O que vocês acham da gente fazer um sorteio agora? Com quem tá aqui na live? O que vocês acham? A gente pode pensar nisso, hein? Nós temos 18 pessoas online assistindo. A gente podia fazer um sorteio agora. Eu não conheço todo mundo, então eu vejo um nome aleatório. A gente faz. O que vocês acham? Vocês querem? Tem interesse? Fala pra mim. Se tiver interesse, a gente faz. Agora. Oba, e... Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço pra ver, gente? Encontrei. Tem várias pessoas. Super. Mãozinha. Então, antes da gente fazer o nosso sorteio, deixa eu só anunciar pra vocês quem foi a vencedora do nosso sorteio lá do feed, tá bom? E depois a gente faz o sorteio de quem tá online aqui comigo, tá bom? Eu acho que eu só tenho uns 10 minutos, né? Uns 15 minutos pra acabar. Então tem que ser rápido. Cadê a equipe da Nutriv pra me mandar o nome da vencedora aqui pelo WhatsApp rapidinho? Pra eu anunciar o vencedor do sorteio do feed. Vamos fazer então. Aguenta aí quem tá na live que a gente vai fazer um sorteio agora pra nossa turma de quarta-feira. Ó, o nosso curso de quarta-feira ele vai acontecer online, ao vivo. É uma turma fechada, né? Exclusiva. E vai começar às 7 da noite, tá bom? Então vai ser uma aula riquíssima, com muita informação boa pra gente disseminar de 7 até umas 10 horas, acredito eu, tá? Mas começa na quarta-feira às 7 horas. Recebi aqui. Então, a vencedora do nosso sorteio do feed foi a Daniela Zago, né? Daniela, com 2 N's, ZG, se eu não me engano, @Daniela ZG, tá bom? Foi a Daniela Zago. Então, as regrinhas do feed, do sorteio do feed, eram curtir a Nutriv, curtir o post e marcar 2 pessoas. Então, a Daniela, ela fez isso tudo, a gente vai postar nos nossos stories, tá bom? O cumprimento das regras. E ela foi a ganhadora do sorteio do feed. Vamos, então, fazer o nosso sorteio agora. Então, vamos fazer o seguinte. Eu estou abrindo aqui a lista e eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar pra cima e pra baixo, tá? Aleatoriamente. E quem parar aqui pra mim como primeiro da lista, eu falo o nome e tá dentro da nossa turma de quarta-feira, tá certo? Vamos fazer assim rapidamente, tá bom? Vamos lá? Confirmem pra mim, posso? E claro, né, gente, todo mundo que tá aqui na live está super convidado a participar da nossa turma. Então chama a gente no direct, conversa, tá bom? Se precisar de uma conversa, conversa com a gente, que a gente dá um jeitinho. E todo mundo tá convidado para a nossa próxima turma do nosso curso online. Certo? Então vamos lá, vamos pro sorteio aqui
Ao vivo e a cores, eu gosto assim, né? A gente pega a sugestão aí, faz e dá tudo certo. Então vamos lá, vou jogar pra cima e pra baixo, onde parar parou. Onde parar parou, estou jogando aqui pra cima e pra baixo. Vamos lá. Célia! Célia Dias Rezende. Célia tá aí? Claro, né? Claro que ela tá aqui, né, gente? Que pergunta minha. Célia, você está convidada, é nossa convidada para a nossa turma do curso online, ao vivo, na próxima quarta-feira, tá bom? Então estará conosco. Parabéns! Adorei essa ideia do sorteio ao vivo. Acho que podemos fazer mais vezes isso aqui na Nutrive, né? Acho que vai ser uma boa, hein? Gostei dessa ideia de sorteio ao vivo, ficar mais interessante, né? Então, Célia, parabéns. Fala com a gente aqui no direct quando acabar a live. Manda um direct pra gente, tá bom? Pra gente poder te dar as instruções e tudo certinho, tá bom? Nutrisimone, chama a gente no direct. Nutrisimone Gutierrez, quer? Muito bem. Chama a gente no direct, fala com a gente que você consegue também participar da nossa turma, tá bom? Na quarta-feira, online ao vivo às 19 horas. Vale muito a pena, gente. O treinamento tá muito completo, com muita informação, né? A gente dá todas as dicas de como passar isso para as equipes, quais são os pontos mais importantes agora durante a retomada, né? E é importante também que todo mundo tenha esse olhar de cultuar, né? Trazer cultura de segurança de alimentos mesmo quando a gente está falando de boas práticas e pandemia, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada. Foi uma live literalmente, né, relâmpago. Em 1 hora a gente montou tudo aqui para conversar um pouquinho e foi ótimo. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado, né? Se tiver ficado alguma dúvida, chama a gente no direct. Vamos conversar. A gente tá aqui para isso, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Desejo uma ótima noite. E Célia, então a gente se vê na quarta-feira. Nutrisimone, fala com a gente no direct. Se você tá aqui e também teve interesse, chama a gente também, vamos conversar. E vamos todos aí nos ajudar e vamos somar, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.